Vou conversar agora com o meu amigo, o médico, cientista, infectologista, professor doutor Roberto Badaró. Badaró, bom dia, como é que vai você? Eu quero que você explique a gente aqui o que é que está acontecendo. O mundo está de ponta cabeça, pensávamos todos que íamos relaxar, olha, tudo de novo. E aí, Badaró? Bom dia, Mário. Realmente já estamos vivendo 2 anos, não é? Completos, né, de uma pandemia do coronavírus e a gente aprendeu muita coisa, né? Aprendeu que não é uma variante só, não é um vírus só. Já há 5 variantes e agora aparece quando a gente pensava que podia se retornar às atividades normais da sociedade e as pessoas realmente relaxaram, retiraram as medidas principais de controle, que é o uso da máscara, e voltou ao convívio social. E não esperávamos que tivéssemos mais essa variante que apareceu na África do Sul, a Ômicron, que, diferentemente das outras, ela tem uma capacidade de transmissão de quase 3 a 10 vezes, dependendo. Tem pessoas que dizem que é 3 vezes, mas parece muito mais. Em um mês, ele quase que infectou 70% da população da África do Sul, mas agora caiu. Então, essa é uma novidade boa. Quer dizer, ela espalha rápido, mas cai. Em mais ou menos 30 a 40 dias, eles tinham quase 70% das pessoas infectadas. Agora são poucos casos, eles tiveram milhares de casos dentro de um mês, agora não tem 70, 30. Então, essa é uma notícia boa. Mas, para nós aqui, há uma diferença importante, que é que nossa população que está vacinada, né, a proteção que essas vacinas, que realmente têm um papel importante na redução da taxa de infecção e, sobretudo, quando a pessoa é infectada, na severidade da doença, nossa população tomou 60, mais ou menos 64% dos brasileiros tomou ou uma dose única, que se preconizou fazer essa dose única, que hoje a gente não está mais acreditando nisso, quer dizer, essa vacina da Janssen, que era de dose única, ou mesmo a Pfizer no início, já mudou e a gente está fazendo agora as chamadas doses de reforço. As vacinas, todas elas, as que mais protegem contra essa variante Omicron são as vacinas de RNA mensageiro. Então, as duas vacinas mais comuns, a da Moderna e da Pfizer, são essas duas vacinas que mostraram, tem um trabalho agora recente, que saiu agora no Nature, mostrando que a medida dos anticorpos protetores contra as variantes específicas mostrou que só essas duas vacinas chegam a 95%. As demais chegam no máximo a 60%. Então, aí a gente está assistindo o que você está vendo aí, que é essa explosão no número de casos. Agora, tem uma outra coisa que atrapalhou muito com os festejos de final de ano, Natal, o Ano Novo. A gente relaxou muito, né? As pessoas realmente fizeram muita festa e apareceu realmente uma nova epidemia, uma epidemia de também um vírus que dá sintomas respiratórios, que é o vírus comum da gripe, da influenza. E aí misturou as duas coisas. Como essa cepa, Mário, Ômicron, ela não causa doença severa, ela gosta mais das células do epitélio nasal, da vaso, da traqueia, ela não dá pneumonia. Eu vi pouquíssimos casos, eu já tenho mais de 100 casos de Omicron, e não vi nenhuma pneumonia grave. O que a gente vê mesmo é uma traqueobronquite, uma tosse terrível que o doente fica,
E, às vezes, você precisa até hospitalizar mesmo. Tem muita gente que tem que ser hospitalizada porque complica com infecção respiratória, com broncopneumonia. E aí a gente tem que hospitalizar. Então, volta novamente a aumentar o número de pessoas hospitalizadas com esse quadro respiratório. Então, não é tão simples como as pessoas estão aí anunciando. Não, Omicron é besta, não faz nada. Faz, a gente não dá para relaxar. A gente errou muito em abandonar as medidas principais de proteção, que é o uso da máscara. Você hoje anda na rua, você vê as pessoas sem máscaras nos bares. Hoje eu fui ontem buscar uma pizza, né? Fui comer uma pizza à noite com minha família. Estava todo mundo sem máscara lá, sentado no restaurante, como se nada estivesse ocorrendo. Não dá para fazer isso ainda, não, viu, Mário? Não dá. Não dá porque, na verdade, a contagiosidade desses dois vírus, tanto da influenza quanto a Omicron, é muito alta. Badaró, me diga uma coisa. Primeiro, eu estou estranhando você sair para comprar pizza, porque você é um dos melhores cozinheiros aqui do Brasil, da Bahia. Chefe de cozinha renomado, sair para comprar uma pizza, mas deixa para lá. Vamos voltar à ciência. Você acha o quê? Que medidas a gente... É preciso ressaltar isso, Badaró, porque as pessoas estão frouxando muito. Acham, não, Omicron... Eu conheço muita gente, inclusive, que está comigo. Eu tenho uma coceirinha aqui, não sinto nada, eu vou voltar a trabalhar. Depois que a pessoa teve, quanto tempo ela tem que se preservar para não contaminar outras pessoas, doutor Badaró? Essa é uma boa pergunta, Mário, porque, diferentemente das outras variantes que tem uma persistência de replicação um pouquinho mais prolongada, essa variante Ômicron, até porque ela não vai muito para as células do pulmão, elas desaparecem com mais rapidez. A Organização Mundial de Saúde acha que do início, né, que é 3, 4, 5 dias do processo de infecção e aparecimento dos sintomas, mais 5 dias elas desaparecem. A gente está vendo isso, eu estou vendo isso, a gente tem feito os testes lá no Sinatec, e elas desaparecem num período de 10 dias. Então, a recomendação é que, na verdade, quando você se infectou, você fique 10 dias isolado, até porque não vai contaminar o resto das pessoas. Quer dizer, eu não acho que retornar um lockdown, quer dizer, um fechamento, a parar tudo, seja a solução. Eu acho que é retornar às medidas de isolamento das pessoas que estão infectadas, claro, e retornar ao uso de máscara. As pessoas têm que usar a máscara. Nós temos, pelo menos, 4 tipos de infecção do trato respiratório que está ocorrendo e que ocorre que a gente se esquece. A influenza A, que é uma gripe, a influenza B, que é outra gripe, o vírus sincicial respiratório, os A e B, também causa sintomas iguaizinhos. E o Covid, e o SARS-CoV-2, e agora essa variante. Então, esse é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção. Fica uma confusão muito grande. Agora mesmo, na Praia do Forte, em outros locais, teve uma epidemia misturada. Pessoas que pegaram a Omicron, mas pegaram também influenza. E aí você fica com dificuldade, porque o teste que a gente utiliza para fazer o diagnóstico, o teste, mesmo os testes de antígeno rápido, eles cruzam. Quando dá positivo para corona, você não sabe se é corona ou se é influenza. Às vezes dá um de influenza negativo e dá o de corona positivo e o teste de antígeno. Então, ele não serve para separar uma coisa da outra. Segundo, os testes para a influenza também não são testes bons, que distingue as diversas variantes que tem. Então, às vezes, o indivíduo dá positivo para a corona, mas está tendo influenza. Eu estou chamando isso de um nome interessante, que eu estou chamando isso de flurona. Quer dizer, ele tem
teste positivo para corona, mas na verdade ele está com influenza. E o que se tem que fazer, e o CDC nos Estados Unidos já tomou essa medida, é utilizar um teste novo, que é chamado um teste multiplex, quer dizer, é um teste que ele detecta, um teste de RT-PCR, quer dizer, um teste realmente importante, que é o teste mais, vamos dizer, fidedigno para diagnóstico da coronavírus, que é o RT-PCR. É um teste que a gente chama teste multiplex. Eles agora estão obrigando os Estados Unidos a fazer isso. Esse teste, em 2 horas, ele dá o resultado para influenza A, B, vírus sincicial respiratório e as variantes do SARS-CoV-2, as variantes da Covid. Então, esse teste multiplex está sendo agora exigido e abandonando os demais testes, até para a gente separar o joio do trigo, saber o que é corona mesmo e o que é as outras. Então, a gente tem que chamar a atenção das autoridades sanitárias e que a gente tem que começar a prestar atenção nessa reatividade cruzada e da falta de um teste adequado para pegar todos esses agentes que causam doença respiratória. Agora, Badaró, me fale sobre um evento importantíssimo que vai acontecer agora no dia 13, no Cimatec, aí, sob o seu comando. Ricardo Albano, nosso querido amigo, mandou inclusive convite, você também falou comigo, mas eu quero que você explique aí, pessoal, porque é uma coisa realmente extremamente importante. Olha, Mário, nós estamos trabalhando, o Cimatec está trabalhando na transferência de tecnologia de uma plataforma, que é uma plataforma que utiliza RNA, mas, na verdade, é diferente, é um replicon de RNA. O que quer dizer isso? A gente cria um RNA, mas que não tem a capacidade de fazer infecção das células, como tem, por exemplo, o RNA mensageiro. Essas são as dificuldades e as críticas que as pessoas estão fazendo, os temores, as reações adversas, como miocardite, por exemplo, que algumas dessas vacinas de RNA mensageiro causam. E aí causa temor, afasta as pessoas de vacinar, mas que não deve ser, que não tem nenhuma gravidade assim que recomende não vacinar. Ao contrário, as pessoas têm que tomar. Mas nós estamos trabalhando com essa vacina que a gente está chamando de 4ª geração, que é um replicon de RNA, que usa um adjuvante importante, que é o Lion. Esse adjuvante ele pode pegar as 5 variantes aí de uma vez só. Então, nós vamos ter uma vacina que cobre as 5 variantes numa vacina só. Não por reação cruzada, mas por antígeno específico. Então, isso é muito importante porque a gente acredita que no futuro essa seja uma das vacinas principais para ficar fazendo a vacinação anual. Nós não vamos nos libertar disso, vamos incluir agora no calendário vacinal das pessoas a vacina contra coronavírus. E tem que ter as 5 variantes. Então, nós estamos fazendo o primeiro estudo lá no Cimatec, no dia 13, a gente vai começar esse estudo. O Ministério da Saúde está marcando ainda, eu não sei se será realmente dia 13, eles estão discutindo a data específica, mas está se dizendo que é dia 13, que vem o Ministério da Saúde, Ciência e Tecnologia, para fazer o estudo, até porque eles estão participando ativamente nesse estudo. Eu sou o investigador principal para fazer o estudo de fase 1. O que é isso? É um estudo que a gente vai definir a dose. É muito importante que a dose que você dê ela seja eficaz, mas que não seja excessiva, não cause efeitos adversos. Então, nós vamos testar uma dose de 1 microgramas, que é quase 20 vezes menor do que as outras vacinas. Vamos testar uma dose de 5 microgramas e uma dose de 25 microgramas. Diga-se de passagem, isso já foi feito na Índia e as doses de 5 microgramas são suficientes. A gente vai fazer isso aqui
Nos Estados Unidos está começando esse estudo em paralelo conosco aqui. Lá já começou a seleção e o início do estudo. Então, nós vamos fazer isso aqui. Eu acredito que essa plataforma ela terá uma importância grande, porque o Cimatec, lá na sua estrutura do Cimatec Park, fará uma fábrica para fazer essa vacina. Então, nós vamos ter a produção dessa vacina no Brasil, que é uma vacina de última geração, uma vacina que eu acredito que será uma das vacinas de eleição para a utilização na população de um modo geral. Então, eu acho que esse é um evento importante para a Bahia, para o Brasil, para o Cimatec, porque a gente vai entrar na corrida para a fabricação de vacinas que não será somente utilizada no Brasil, mas será utilizada no mundo inteiro. Maravilha. Nardelli tem uma pergunta para você, doutor Roberto Badaró. Diga aí, Nardelli. Bom dia, doutor Badaró. Tem algumas pessoas com dúvida com relação à volta às aulas, perguntando, falta menos de um mês para o retorno às aulas, está marcado aí para acontecer dia 7 de fevereiro ou já dia 10. E as crianças não estarão ainda vacinadas, provavelmente, ou não totalmente vacinadas. É segura essa volta às aulas presencial agora nesse começo de ano? Bom dia, Nardelli, que bom voltar a falar com você novamente. Você aí está dando um exemplo, usando sua máscara aí, combinando, como sempre, com a sua indumentária. Além de tudo, ele é estilista de máscara. Essa máscara dela é a máscara convencional. Eu gostava mais das outras que ela utilizava. Você é uma figura, rapaz. Você acha que essa vacinação de crianças é importante? Olha, Maria, esse é um assunto... eu vou aproveitar o gancho da pergunta de Nardelli para dizer que tem vários estudos já mostrando que a vacinação de criança é segura. Existe uma vacina específica que a Pfizer fez para criança, estudou em 3.000 crianças essa vacina e ela é aparentemente segura. Vamos também chamar a atenção que a infecção em criança ela tem uma gravidade muito menor. A grande maioria das crianças que eu vi agora com a Ômicron, elas fizeram um resfriado comum, o pai ficou gripado, tossindo, com secreção, e o menino passou 2, 3 dias, estava bem. Então, essa é uma vantagem que tem a criança com o seu sistema imunológico, mas seguramente com a vacina a gente para a disseminação. Eu não acho que a gente deva adiar o início das aulas presenciais. Eu acho que elas têm que ser feitas, mas com as medidas de proteção. Nós aprendemos a usar máscara. A máscara passou a ser uma indumentária necessária das pessoas até que a gente tenha realmente acabado com esta epidemia. A gente não pode deixar de relaxar aquilo que a gente aprendeu. Você veja que as crianças elas utilizam máscara com muito mais facilidade que os adultos. Eu fui a algumas reuniões e às vezes vejo as crianças com a máscara o tempo todo e os adultos relaxando, botando a máscara metade da face aqui na boca e deixa o nariz descoberto, mas a criança está lá protegida. Então, eu não acho, Nardelli, que terá esse impacto. Eu não vejo o lockdown mais como uma estrutura, uma alternativa para conter essa variante Omicron, que, na verdade, não causa doença tão grave assim. Eu acho que a gente tem que voltar às medidas de proteção de contaminação, que é o uso da máscara, a higienização das mãos, né, que relaxou diga-se de passagem, espalhou aí a indústria de fabricação dos álcool gels, que, na verdade, não é fácil. O álcool, para ele ser virucida, para ele destruir o vírus, ele tem que ser realmente a 70%. Quando você fabrica o álcool gel, aquele gelatinoso,
ele perde muito essa capacidade, esse grau de ação de 70%. Já tem vários trabalhos sendo feitos mostrando que esses álcools gel que são vendidos aí na rua, eles não chegam a 40%. Então, é importante. Eu, pessoalmente, só uso álcool comum. Infelizmente, ele causa uma secura na mão, mas depois você usa um creme, uma coisa, mas eu só uso o álcool a 70 comum, o que é mais fácil. O Simatec, diga-se de passagem, produziu um álcool com glicerina e muito bem estudado, que é a 70%, mas não é fácil de fazer, é difícil de fazer. Então, as pessoas precisam tomar esse cuidado para não pensar que estão fazendo a higiene, não estão. Então, é preciso que procurem um álcool gel de qualidade, se for buscar, ou, em não tendo esse, usar o álcool a 70 comum, que esse seguramente tem a ação reducida. Grande doutor Roberto Badaró, um abração para você, meu amigo, bom dia. E vamos voltar a conversar sempre, porque você é muito importante para todos nós. Bom dia. Bom dia, Mário. Eu vou fazer uma pergunta a você, Mário. Você tomou a terceira dose? Qual foi a que você tomou? A terceira dose foi Pfizer. Bom, você tomou uma boa vacina, que é a vacina que confere imunidade para o Omicron. São as duas que conferem, a Moderna e a Pfizer. Então, você está vacinado, você pode ficar aí no seu programa, só no seu programa, sem máscara, mas na rua tem que ter. Isso. Abração para você, grande. Abraço grande, Mário.